Seja muito bem-vindo a mais um episódio do INIXcast, o podcast da INIX. E aqui nós falamos sobre educação, sobre inovação, sobre tecnologia. Eu sou Clarice Oliveira. Na INIX eu respondo pela parte de inovação e produtos e também do relacionamento com startups. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem um mundo de oportunidades e eu estou extremamente honrada de receber na bancada Francisco Assis, que é presidente da ABRH Amazonas. Eu vou já ler a bio dele e nós vamos falar sobre educação corporativa, sobre educação para o mercado de trabalho. E aí vamos lá, preste bem atenção agora que eu vou tentar ler a bio desse homem. Ele é presidente executivo da ABRH nesse triênio de 2025-2027, mas já tem um relacionamento bem grande com a ABRH, sim, era vice-presidente, foi quando a gente até quando nos conhecemos, perfeito, né, Assis? Ele é diretor da Crescer Mais Consultoria e autor de 28 livros de best-sellers na área de desenvolvimento humano, crescimento, educação também. Gente, e ainda é parceiro do ecossistema GPTW. Meu Deus, Francisco, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite da INIX, né, em nome do Adler, da Clarice, com quem a gente já vem trocando muitos conhecimentos, aprendizado ao longo dos últimos anos, né? E é uma honra estar aqui com os ouvintes da INIX e para compartilhar um pouco da nossa experiência e daquilo que a gente acredita que seja os modelos ideais, né, para a gente estar desenvolvendo a educação corporativa dentro das organizações. Maravilha! Você que está nos acompanhando, não deixa de nos seguir nas redes sociais. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, deixa um comentário e deixa até uma sugestão de pauta para o próximo episódio. Assim, vamos direto ao ponto. A gente está falando de educação corporativa. Primeiro, o que difere da educação corporativa da educação básica, do que a gente já vem falando até em outros episódios aqui na INIX? Olha, primeiro, para responder sua pergunta, eu queria contextualizar como um bom filósofo, né? Eu gosto de contextualizar porque eu acredito, quem me conhece, eu tenho um amor pelo aprendizado. Se você for aplicar a psicologia lá, né? A minha grande força de caráter é o amor pelo aprendizado desde sempre, desde criança, sempre gostei de estudar muito, sou um eterno aprendiz. E quando a gente fala de educação, a gente está falando de inclusão social. Eu acredito fortemente que o grande instrumento, o grande meio, a grande estratégia de qualquer governo, qualquer empresa para a transformação social é você investir na educação. Então, eu fico muito feliz de estar falando sobre educação. Já fui professor de nível superior há mais de 10 anos, aí agora deu uma paradinha estratégica, né, em função dos outros desafios. Mas eu acredito que se nós quisermos mudar a realidade da nossa sociedade, independente de qualquer realidade, principalmente dos mais excluídos, é investir na educação. E parabenizo a INIX, através do IED, né, que está fazendo esse movimento muito importante, principalmente para a região norte, né, de levar oportunidade de aprendizado nos lugares mais distantes. Porque eu sou um dos pioneiros na educação à distância. Eu cheguei a fazer, eu acho que foi o primeiro curso de pós-graduação no Brasil, através de um projeto A Vez do Mestre, lá em 2001. Nossa. Com a Universidade Cândido Mendes, e na época o ensino à distância era através daqueles canais de TV, né? Acho que alguns professores que estão assistindo vão lembrar. Então, naquela época, era um paradigma muito grande, né? Você até gerava preconceito você dizer que fez uma pós-graduação à distância. E a pandemia veio para quebrar esse paradigma e mostrar que não. O aprendizado está em vários lugares. E o EAD, dependendo do contexto, né, e da formatação, ele torna-se estratégico, principalmente as pessoas que não têm condições de investir num aprendizado, numa formação presencial, que tem um preço maior, e as pessoas que moram em lugares onde não tem oportunidade. Então, a educação ela vem, né, dentro desse contexto de promoção de inclusão social. Ela acaba tornando democrático, né? Democrático, exatamente. E respondendo a sua pergunta, eu acredito que são etapas do aprendizado, né? A questão da diferença da educação acadêmica para a educação corporativa. Não adianta eu pular etapas, eu buscar uma formação corporativa se eu não tenho a base. Então, eu lembro bem quando eu estava dando aula na faculdade, principalmente para os primeiros períodos, que a gente tem essa dificuldade de começar um processo de compartilhamento de aprendizado com pessoas que não têm a base. Então, aí você começa a verificar
que existem muitos gaps que não estão sendo atendidos em várias etapas da formação. E aí a educação acadêmica ela é fundamental para preparar o indivíduo. Como eu acompanhei um episódio de vocês aí, onde falava da oratória, né, que eu acredito, se a gente voltar ao tempo da Grécia Antiga, a gente verifica, né, os estudiosos falam que as principais competências que eram desenvolvidas na época era a lógica, a oratória e a matemática, né? E hoje, mais do que nunca, isso aí está presente e faz um diferencial na carreira de qualquer indivíduo. A gente, já pegando agora a educação corporativa, a gente percebe que grandes profissionais com grande conteúdo técnico, no momento de um planejamento de desenvolvimento de carreira, ele trava em função de não ter essa competência da oratória, da comunicação. Que são as hard skills e as soft Exatamente, skills, né? Que também faz parte do processo de educação corporativa. Corporativa, claro. Então, a gente precisa, dentro da educação corporativa, principalmente, criar, vou chamar assim, falando de business, de produtos segmentados de acordo com o perfil de cada indivíduo e de acordo com a estratégia de desenvolvimento de carreira. Hoje é muito comum, nos dias de hoje, principalmente com a geração Z, que é uma geração diferenciada, eles não quererem ser líderes. Né? Antigamente, as organizações faziam mapeamento de talento dentro da organização e não perguntavam para a pessoa se ela queria ser líder. Já incluía no programa de desenvolvimento de novos líderes, chegava lá na frente, quando ela assumia uma posição de liderança, não conectava. Aí você perdia um grande técnico e não formava um grande líder. E hoje as organizações caiu a ficha e ela faz a pergunta, você quer ser um líder? E por que isso está acontecendo, as pessoas não querem ser mais líderes da geração Z? Porque o modelo de liderança anterior era uma liderança tóxica. E aí a pessoa cria aquela barreira, não quero isso para a minha vida. Exatamente. E aí quando a gente está falando de empresa, porque a educação básica, vamos lá, né? A criança ali, ela não tem muito poder de escolha, né? Ela tem que estudar se ela tiver um incentivador, um pai, uma mãe ali que acaba colocando a criança para estudar. Mas quando a gente está falando do público mais adulto, mais corporativo, ou ele estuda porque ele precisa, vou fazer uma faculdade porque eu preciso melhorar no mercado de trabalho, ou existem aqueles que conseguem perceber que precisam de uma formação, de uma qualificação para poder se diferenciar no mercado. Mas as empresas, na tua opinião, que já trabalhou, já passou e atende, trabalha com várias empresas, qual é o maior desafio, onde que as empresas mais estão tropeçando na hora de educar os seus times, por exemplo? Legal, pergunta muito desafiadora essa. Mas a gente percebe que ainda... eu vou pular assim depois para conectar, né, a resposta final. Mas a gente percebe que os modelos de desenvolvimento de pessoas nas empresas ainda está aquele modelo de prateleira. Né? Eu faço o levantamento das necessidades anuais, aí formato um programa de treinamento. Né? Eu costumo dizer que as empresas ainda estão preparando as pessoas para o passado e não para o futuro. Olha que né? frase legal. E o modelo muito reativo de aprendizado. Não estou criticando as empresas em si, mas as pessoas. Se você pegar a geração Baby Boom, a geração X, que é a minha, e a geração Y, ainda ficam esperando pela organização para desenvolvê-las. Se eles me pagarem meu treinamento, eu me capacito. Senão eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. E diferente da geração Z, que já tem uma pegada diferente, ela já é mais proativa, e principalmente a geração alfa. A geração alfa, eu costumo dizer que ela é uma geração extremamente disruptiva. Ela vai em busca do conhecimento. Ela não espera que ninguém diga, por mais que ela faça aquela formação tradicional, mas ela vai além. Vou dar um exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, um belo dia eu fui buscá-la na escola e me reuni assim no jardim, veio um monte de criança. Ela me apresentou, né? Ela já foi me causando bullying lá. Vocês conhecem meu pai? Aqui apresentou e disse, qual é a loja preferida dele? Calvin Klein, porque eu tenho uma calvície, eu gosto de comprar na Calvin Klein. Já começou a disrupção aí você já tem que entender que é uma geração diferenciada. Exatamente. E aí começa a conversa, uma criança, coleguinha dela, de 9 anos, chegou comigo e disse, tio, você sabe
para onde eu quero ir no futuro, onde eu quero morar? Aí eu digo, não, quero morar na Coreia. Aí mas eu curioso, né? Eu perguntei, mas por que você quer morar na Coreia se você não sabe nem falar coreano? Como é que tu vai aprender? Eu já estou aprendendo. Aonde? Com o meu amigo Duolingo. Olha só. Então, isso mostra que elas não estão mais esperando aquele aprendizado que vem, né? Reativo, e elas são proativas. E o outro ponto que eu achei interessante, num determinado momento ficou 99% das crianças todas reunidas e só uma outra criança, um rapaz de 9 anos, isolado. Eu digo, mas por que ele está isolado? Porque ele é do candidato X e nós somos do candidato Y. Nossa. Na época da política. Eu digo, galera, aonde vocês estão buscando informações políticas? No TikTok. Tá entendendo? Então, o meio da onde buscar as estratégias de aprendizado mudaram. E a geração mais antiga ainda está esperando o tradicional. Por isso que eu acredito muito no modelo de ensino à distância, porque ele é um modelo mais proativo. Ele está aí disponível para todo mundo e basta você ter a iniciativa, né, a um custo acessível de buscar esse aprendizado. A INCS investe bastante, eu vou acabar querendo ou não, vou falar um pouco da INCS, mas assim, é um dos nossos cores, né? Assim, a gente investe muito na educação digital, no ensino à distância, para poder levar, como você bem falou, e democratizar esse acesso e permitir que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E aí, quando a gente está falando assim, o corporativo, eu vou voltar muito nessa temática, porque o mercado de trabalho, ele mudou bastante, né? Eu vou até ser redundante de falar isso, mas mudou de novo depois da pandemia, os cenários, o choque de gerações. E muitas pessoas ficam assustadas com aquele sentimento de eu vou perder meu emprego para uma IA. E muitas empresas também ficam atentas a essa mudança tecnológica. Até que ponto a tecnologia ela tem interferido no desenvolvimento humano de um colaborador, de um profissional, para se preparar para estar diante desses desafios, Assis? Legal, pergunta maravilhosa. Eu posso falar com muita propriedade, porque a minha primeira carreira, né, ciclo de carreira foi na área de TI, e a segunda carreira foi em RH e a terceira em relações trabalhistas. Tanto é que eu lancei, que é o livro best-seller em 2021, livro Gestão do RH 4.0, que na época eu já falava sobre isso, né? E até hoje é um livro best-seller. Eu acredito muito que a tecnologia ela é uma aliada. Legal. Depende de como você enxerga a tecnologia. Se você enxergar a tecnologia como um inimigo que vai roubar teu espaço, você vai ser excluído do processo dentro das organizações. Agora, se você enxergar a tecnologia como aliada, você vai ganhar em produtividade, vai ganhar em novas formas de buscar conteúdo, e isso aconteceu ao longo da história. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, na primeira revolução industrial, todas as revoluções elas estão ancoradas por tecnologia, né? Com a máquina a vapor, que revolucionou a tecnologia. O grande medo era que iam roubar os empregos. Pelo contrário, se expandiu as indústrias. Na segunda revolução, com o surgimento do aço, né? E outras tecnologias, energia, surge as indústrias automobilísticas, que também expandiu os empregos. Na terceira, quando surgiu vamos chamar assim, telemática na época, ou a informática e a telecomunicação, também houve um grande medo que a automação ia roubar os empregos. Pelo contrário, expandiu e criou novas competências, exigências de mercado, novas profissões. E a quarta revolução industrial, que eu chamo das tecnologias disruptivas, que foi meu tema de doutorado agora, ela não é diferente. Ela veio para substituir aquilo que é operacional, aquilo que é repetitivo e sobrar, eu digo assim, tempo para o cognitivo, para as pessoas pensarem de forma estratégica. Então, se você olhar aqui, o chat GPT que popularizou a inteligência artificial, lembrando que a inteligência artificial existe desde 1950, só que ela é uma tecnologia isolada. Hoje ela é conectada, né, com as outras tecnologias e se democratizou, principalmente com o chat GPT, né, e outras tecnologias. Você usar ele como aliado, por exemplo, às vezes eu vou fazer um criativo de um lançamento de livro ou de um treinamento, eu vou lá, faço o meu texto, mas vou colocar aqui como, colocando, sabendo fazer as perguntas. Exatamente. Inteligente. É isso que é outra coisa que o José Salib Neto fala muito isso, né? Se você não tiver perguntas inteligentes, você vai ter respostas medíocres. E aí vem a importância da educação básica, da educação corporativa,
principalmente o desenvolvimento da visão crítica. Se você souber fazer as perguntas do ChatGPT, vai vir coisas maravilhosas. Agora, se você não tiver conteúdo, vai sair coisas medíocres que vai, inclusive, impactar a sua imagem. Então, eu acredito muito que a tecnologia é uma aliada para a gente não só ter mais estratégias de conteúdo, como também a gente ter uma visibilidade mais contemporânea dentro das organizações. Você citou a ferramenta, né? Falou sobre a inteligência artificial, que acaba sendo esse vilão, mas na verdade ele é um meio para nos ajudar nesse processo de criação, de produção e de acelerar o nosso ganho de tempo e de desempenho. Perfeito. Então, o tempo que você estaria desenvolvendo algo do zero, a inteligência ali já te ajuda na criação. Mas você também não pode ficar refém somente dela, né? Além disso, tem outras ferramentas, e aí já olhando para um gestor de RH ou um empresário que olha para o seu time e ele poderia apostar e investir ou ferramentas ou metodologias para poder desenvolver esse time. Eu sei que você comentou sobre fazer um diagnóstico e não ser algo de prateleira, mas o que mais ele poderia fazer para colocar em prática agora? Eles estão nos ouvindo agora no podcast e eu precisaria sair daqui agora com algo prático para eu chegar na minha empresa ou chegar para o meu time e melhorar essa performance através da educação. Legal. Eu acredito muito que a gente, para desenvolver alguma solução, a gente tem que entender a dor, né? O conceito de startup. Então, você tem que ir aonde está o problema, identificar quais são as lacunas, o gap, e junto com o especialista, não ter vergonha, ter humildade de buscar. Eu acredito muito que dentro de um projeto de desenvolvimento para aprendizado dentro das organizações, você tem que envolver aquelas pessoas que pensam na educação, um pedagogo, né? Um psicólogo também que está ali dentro do comportamental, o gestor, né? Ter vários autores, várias cabeças pensantes com opiniões diferentes e com soluções diferentes. Porque a partir dessa dicotomia de pensamentos, você vai chegar a uma tese que vai ser a mais adequada para aquela realidade. Eu sou totalmente contra buscar soluções de prateleira para a educação corporativa, porque ela foi feita para uma determinada realidade. E a cultura organizacional de cada organização ela é única. Então, eu tenho que primeiro entender essa cultura, quais são as dores, e aí eu levar uma solução. E aí tem N soluções, né? Quando a gente fala de, por exemplo, voltando à tecnologia, uma tecnologia que eu acredito que faz a diferença, principalmente no ambiente fabril, é a questão da realidade virtual e aumentada. Porque você consegue experienciar um aprendizado vivencial, que é o sonho de qualquer aprendizado focado na área técnica, né? Você vivenciar, você sentir. Que, como dizia Jesus Cristo, para a gente mudar a mente, a gente tem que tocar o coração. Então, todo o aprendizado, não adianta você criar o melhor material técnico quando isso. Se você não tocar o coração da pessoa, você não vai disparar a mente e ele não vai mudar comportamento. Esse é o grande desafio do aprendizado, é mudar comportamento. Legal. Num dos episódios anteriores daqui do nosso podcast, nós tivemos o Juscelino e ele comentou sobre a personalização do ensino. Então, já vou deixar a dica. Procura aí na nossa playlist sobre EdTechs e vai aprender um pouquinho também lá sobre a personalização do ensino, que é muito sobre isso. É entender o indivíduo e poder criar uma experiência para que essa educação, esse curso, esse treinamento seja algo realmente transformador. Na BRH, que é uma instituição consolidada, né, nacionalmente, nós temos nosso capítulo aqui no Amazonas. Você já lidou com vários cases e com várias situações em que fez a diferença a questão da capacitação. E a própria BRH investe em vários eventos e programas. Queria que você falasse um pouquinho sobre como a BRH tem contribuído, tem vivenciado, e se for o caso, contar algum case, alguma história legal para a gente. A BRH é um sistema nacional, né, onde nós temos nosso pilar principal, que é a BRH Brasil, mais de 50 anos já nesse movimento de levar as melhores práticas de gestão de gente e organizações, né, para os lugares mais longínquos, para todos os profissionais, não só de RH, como gestores, líderes de outras áreas. E a gente tem um calendário de eventos ao longo do ano, a gente procura, digamos assim, segmentar esse aprendizado dentro de uma estratégia. E vou dar o exemplo da nossa BRH Amazonas, né,
que vem aí com grandes eventos disruptivos, né, para 2025, mas sempre pensando nesse contexto de levar aprendizado, discutir principalmente, né, o que está acontecendo de temas contemporâneos para que cada organização possa encontrar a melhor forma de levar esse aprendizado de acordo com a sua cultura. A gente vem aí em 2025 lançando o primeiro fórum C-Level, né, que é o fórum de executivos da BRH Amazonas, porque a gente entende como é que eu vou levar soluções de desenvolvimento de pessoas se eu não conheço a cabeça do negócio. Exatamente. Então, o primeiro passo é você, quais são as demandas do meu negócio e fazer um breakdown, um desdobramento disso para dentro de encontrar soluções que agreguem valor ao negócio através das pessoas. Então, esse fórum a gente está trazendo aí, eu posso já dar um spoiler aqui, legal, né? Vai ser um painel com inclusive o grande Adler estará lá conosco falando sobre inovação, a Nanda, superintendente do Sebrae, falando sobre empreendedorismo, a Mariana, CIO da Tutiplat, e também o Atila Dendes falando sobre Zona Franca, né, que é um dos maiores conhecedores. E vamos ter uma palestra internacional com Cyril Snyder, né, que vai estar falando sobre liderança espiritual. Uau! Isso aí como fala, mas vai falar sobre igreja, religião? Não, é uma transcendência da liderança tradicional. E a gente percebe que cada vez mais as organizações estão buscando novos modelos de liderança para engajar as pessoas, sair daquele ambiente tóxico que hoje só leva a adoecimento no trabalho. Então a gente vem com muitos eventos. Vamos ter o primeiro fórum de liderança feminina, falando de equidade de gênero. É um produto que a gente está lançando com muito carinho, pois nós acreditamos dentro da BRH nessa equidade de gênero. Quanto mais liderança feminina tiver nas organizações, mais humanização estaremos levando para o ambiente de trabalho. E como a gente estava falando de inovação, e eu posso dar o spoiler, a Clarice estará coordenando o projeto junto com a Vanessa Milon, se me permite, né? Que é o nosso primeiro fórum de inovação tecnológica para a gestão de pessoas e recursos humanos, que vai falar sobre inteligência artificial. Vem coisa boa por aí, vem pessoal. Muita coisa boa. E a Inix, que é parceira da BRH, então prepara que vem muita coisa boa. Esse ano promete de 2025, Sim, com né? certeza. Assis, eu tenho muitas perguntas ainda para fazer, mas eu gostaria de aproveitar o espaço e pensar no pequeno empreendedor. Como que o pequeno empreendedor que tem aquele orçamento mais limitado pode entrar nesse jogo, né? A gente está falando de tecnologia, de IA e tal, mas eu tenho meu time mais reduzido. O que eu poderia fazer por esse time agora? Olha, aí entra a questão da criatividade, né? Pensar diferente, quebrar paradigmas, porque realmente é desafiador. Eu também sou empreendedor, né? Em paralelo, a minha esposa também. E aí passamos por isso. Queremos investir no aprendizado, na educação, na formação das pessoas, mas o orçamento é reduzido. Nós sabemos dos desafios do que é o empreendedorismo. E aí entra mais uma vez a questão da EAD. Você buscar empresas sérias, empresas que já têm digamos assim, uma imagem positiva, até de você consultar pessoas que já fizeram treinamentos naquelas empresas para ver o feedback. E é uma forma de você, além de baratear o custo do investimento, que eu entendo que é um investimento, você possibilitar, oportunizar para que o seu time menor, com pouco investimento, tenha acesso ao aprendizado, porque o aprendizado é fundamental. Se você não, por mais que você seja 2 pessoas na empresa, você nem que seja através dos livros, através do TEDx, que é gratuito, existe um monte de outras ferramentas gratuitas, você tem que investir, né, tem que planejar o desenvolvimento do seu time, porque senão lá na frente o teu concorrente vai investir e as pessoas vão ter mais visibilidade de criar novas soluções. E a criatividade vem através do teu conteúdo, do teu aprendizado. Planejamento, criatividade, investir tempo, né? Isso. E daqui a 10 anos, Assis, como que você imagina o futuro cenário da educação corporativa? Acho que tudo vai passar muito do futuro do trabalho, né? A gente acredita que cada vez mais, principalmente a indústria, ela vai robotizar, isso é fato, não tem outro caminho, porque é um movimento que veio para ficar com as tecnologias, mas eu acredito que haverá uma migração muito grande para a área de serviço. Como disse Peter Diamond, um dos criadores, né, do conceito de exponencialidade, ele fala que o futuro do trabalho haverá muito trabalho, mas pouco
poucos empregos. Então, a gente tem que começar a pensar a educação corporativa nesse novo contexto, que as indústrias cada vez mais vão reduzir o número de trabalhadores, mas a indústria de serviço, entretenimento e saúde, principalmente, vai expandir de uma forma exponencial. E quem tiver essa visão, começar a criar produtos dentro desse contexto, com certeza terá mais chance de sobrevivência. Como dizia o nosso saudoso Alvin Toffler, né? O futuro não será... o aprendiz do futuro não será aquele que sabe ler ou só escrever, mas aquele que sabe aprender, desaprender e reaprender de forma contínua. Então, a educação vai ser a base de tudo. A gente está quase chegando no final, eu sei que eu já falei isso, mas é porque eu preciso que o Assis dê um pequeno spoiler. Ele tem um tema muito diferente, né, sobre desengajamento, e aí, se puder dar um spoiler para a gente e dar suas considerações finais, porque infelizmente a gente está terminando o episódio. Legal. Pô, que pena, né? Tá tão legal o papo. Mas desengajamento é um tema que surgiu agora, principalmente pela geração Z. Nós trouxemos a Daniele Diniz, né, que é a diretora do Great Place to Work. Eu faço parte desse ecossistema e é um tema que está sendo bastante recorrente na discussão dos congressos, atrelado à geração Z. A geração Z, ela busca empresas que tenham conexão com o seu propósito de vida. Então, ela quer impactar, ela quer fazer algo que impacte a sociedade. E quando ela percebe, no primeiro momento, que não tem nada a ver a empresa onde ela sonhou trabalhar, não tem essa pegada de preocupação com a sociedade, de criar um mundo onde as pessoas possam ter oportunidades iguais, que não impacte o meio ambiente, que tenha responsabilidade social, ela começa a tirar o pé do acelerador, que a gente chama do fenômeno quiet quitting, né? A demissão silenciosa. E ela começa a desengajar e ela vai embora. Ela vai atrás de uma empresa que tenha propósito, que queira deixar um legado na sociedade. Então, esse movimento começa a se tornar mais forte e as empresas precisam repensar seu modelo de liderança e seu modelo de trabalho, construindo cada vez mais lugares de excelência para se trabalhar. Eu acho que a gente precisa fazer um outro episódio para falar sobre isso. Assis, muito obrigada. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui no nosso podcast e espero vê-lo logo em breve. Amém. Eu que agradeço, fiquei muito honrado de participar e lembre-se, pessoal que está assistindo a gente, aonde a gente investe pessoas, nós teremos empresas melhores e um mundo melhor. Francisco Assis, presidente da ABRH 2025. Eu vou ficando por aqui, mais esse episódio sobre educação, nesse tema de educação corporativa. Não esqueça de seguir a INIX nas redes sociais. INIX Educação. E a gente também tem soluções para a educação corporativa. Você é empresário, você é empreendedor, pode nos encontrar nas redes sociais e descobrir as nossas soluções. Um forte abraço e até o próximo episódio.